Olá pessoal, vamos para mais uma aula de histologia e o tema da aula de hoje é tecido sanguíneo, dando continuidade à aula inicial que nós falamos, que foi o tecido hematopoético, e eu peço a vocês, se quem ainda não tiver assistido a aula de tecido hematopoético, que pause o vídeo e que volte lá na playlist, né, e assista inicialmente essa aula antes de ver o tecido sanguíneo, tá bom? Então, continuando, nossa aula de hoje, como eu já falei, é sobre tecido sanguíneo. E nós vamos ver agora algumas características básicas que vão estar compondo o nosso sangue. Então, o nosso sangue ele equivale a cerca de 7 a 8% do nosso peso corporal. Um homem jovem de aproximadamente 60 quilos, ele tem em média de 5 a 6 litros de sangue. E uma mulher de 60 quilos, em média, tem aí cerca de 4 a 5 litros. O volume sanguíneo, ele tende a diminuir com a idade do indivíduo e também com o índice de massa corporal. Dessa forma, as pessoas que têm uma maior massa muscular vai ter uma maior quantidade de sangue. Isso é consequência do aumento do número de células presentes no corpo dessa pessoa. Quanto mais células ela tiver, mais sangue ela vai precisar para poder fazer uma distribuição aí normal dos seus nutrientes. O sangue ele está localizado dentro do que a gente chama de sistema circulatório, que é um sistema fechado, que vai ser tema das nossas próximas aulas. Bem, o sangue ele vai ser composto, por componentes celulares, também chamados de elementos figurados, e por uma rica matriz extracelular, que nós vamos chamar de plasma. As células que compõem o sangue são as plaquetas, as hemácias, também chamada de eritrócitos, e também chamada de glóbulos vermelhos. Essas células elas são desprovidas de núcleo, elas perdem o núcleo durante o processo de diferenciação. Outro tipo de célula presente no sangue e muito importante para o nosso sistema imunológico são os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos. Essas células, elas ficam submersas numa rica matriz extracelular, que é o plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo ele vai ser formado por 91% de água, 7% de proteínas. Dentre elas, nós vamos ter a albumina, que é uma das principais proteínas presentes no nosso corpo, as globulinas, que também e imunoglobulinas são proteínas importantíssimas para o nosso sistema imunológico, para as nossas defesas, proteínas relacionadas ao processo de coagulação, como a prototrombina e o fibrinogênio, além de hormônios. 2% desse plasma é representado aí pelos nutrientes e também por substâncias regulatórias, importantes para manter a homeostase do nosso corpo. Bem, os eritrócitos ou glóbulos vermelhos ou hemácias, eles têm como principal função fazer o transporte de gases, seja de oxigênio ou gás carbônico, além de também levar nutrientes, e excreções metabólicas. Essa, na verdade, é a função do sangue. A função das hemácias e eritrócitos está mais relacionada ao transporte de gases, como o oxigênio e o gás carbônico, além do transporte de ferro. Quem vai estar levando aí nutrientes e as excreções metabólicas é o plasma. Os glóbulos brancos ou leucócitos, eles vão ter uma importante função contra agentes infecciosos que queiram atacar o nosso organismo. O plasma, ele tem a função de ser uma via de transporte dos hormônios que são produzidos pelas glândulas endócrinas. Por exemplo, os hormônios que são produzidos na hipófise, que tem como alvo os ovários, eles são produzidos na hipófise, liberados pelo sangue e chegam até os órgãos alvos através aí do plasma. O plasma também serve para regular a temperatura corporal, porque ele ajuda na distribuição e dissipação do calor. Também atua na manutenção e no equilíbrio hidroosmótico, levando água, nutrientes e sais para as células.
Bem, as células sanguíneas, elas vão ter vida curta, elas renovam, né? A renovação do tecido sanguíneo, ela é de responsabilidade dos órgãos hematopoéticos, como o fígado, por exemplo, que degradam as hemácias a cada 120 dias, em média. Os glóbulos brancos também têm uma duração de 4 a 12 horas no sangue, e se eles migrarem para tecido, como é o caso dos macrófagos, eles têm uma vida média de 5 dias. As plaquetas têm uma vida de 5 a 10 dias. Os glóbulos os glóbulos vermelhos são as células mais abundantes do nosso corpo. Elas têm um formato de um disco bicôncavo, e nessa concavidade tem uma proteína bem importante para a gente, que é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína localizada nessa concavidade e ela vai ter sítios específicos para a ligação dos átomos de ferro e de gases como oxigênio e gás carbônico. Então ela ajuda aí no transporte desses elementos pelo sangue. Essas células, elas são desprovidas de núcleo, como eu já falei em outras aulas. O núcleo ele é perdido durante a diferenciação, né, das células da linhagem mieloide em glóbulos vermelhos. Quando elas estão velhas, as hemácias elas são destruídas ou pelo fígado ou pelo baço. Existem mutações genéticas que fazem com que os indivíduos eles já nasçam com um defeito na hemácia. A sua hemácia ela possui uma morfologia diferente, em forma de foice, tá? Como no caso dessa hemácia que eu estou mostrando aqui para vocês, que é uma hemácia falciforme. Esse tipo de hemácia vai fazer com que o indivíduo ele desenvolva uma patologia denominada de anemia falciforme, que é quando a pessoa, mesmo ingerindo ferro, ela não consegue levar esse nutriente para outras partes do corpo devido ao formato das suas hemácias. Outro grupo de células, né, importante são os leucócitos ou glóbulos brancos. Os leucócitos, eles já são células que eles têm sim núcleo, são células esféricas, nucleadas, e eles atuam no combate de infecções ou substâncias estranhas que penetram no nosso organismo, né, que conseguem entrar, tá? Durante uma infecção, seja por bactéria, seja por vírus, seja por fungo ou verme, ou até mesmo durante um processo alérgico, o número de leucócitos ele pode dobrar ou até triplicar, aumentar 3 vezes o tamanho. Dependendo da sua aparência no microscópio, eles vão ser classificados aí em 2 grandes grupos, tá? Os leucócitos, eles podem ser granulócitos ou agranulócitos. Granulócitos, quando eles apresentam glânulos no citoplasma. O que é isso? É como se eles apresentassem várias bolhas que vão estar cheias de enzimas, já prontas ali para serem liberadas no agente infeccioso. Ou também eles podem não ter esses glânulos, e aí eles são classificados como agranulócitos. Então, nós vamos conhecer essas 2 classes de leucócitos agora. Apresento para vocês os leucócitos granulócitos, e aí nós vamos ter os eosinófilos, que são leucócitos que estão mais presentes, né, que respondem melhor quando a infecção ela é parasitária ou alérgica. Nós temos os basófilos, geralmente presentes em processos de infecções crônicas, e os neutrófilos, quando existe aí a ocorrência das infecções agudas. Percebam que nessas 3 células, eosinófilo, basófilo e neutrófilo, nós temos a presença desses glânulos aí distribuídos no citoplasma. Esses glânulos são como se fossem várias bolsas cheias de enzimas que são produzidas por essas células e são liberadas quando o nosso organismo está sob ataque de algum agente invasor, seja bactéria, vírus ou substância estranha. Outro grupo de células, né, que compõem aqui os leucócitos vão ser os agranulócitos.
Dentre eles, nós vamos ter o monócito, que é uma importante célula presente, é uma importante célula que compõe aí os leucócitos, que eles vão se diferenciar em macrófagos e atuar num processo que chamamos de fagocitose, que é quando entra uma bactéria, um vírus ou uma partícula estranha e a célula ela tem a capacidade de englobar esse corpo estranho e degradar esse corpo estranho dentro do seu citoplasma. Em outras palavras, o monócito, depois que ele se diferencia em macrófago, ele vai comendo ali qualquer corpo estranho ou ameaça para o nosso organismo. Outro grupo de células são os linfócitos. Os linfócitos, eles atuam na produção de anticorpos. Esses anticorpos são proteínas que são produzidas pelos linfócitos e atuam como uma resposta mais específica àquele determinado agente agressor. Bem, nós vamos falar agora de uma forma mais detalhada de cada um desses grupos e cada uma dessas células. E vamos iniciar pelos granulócitos. Bem, o primeiro granulócito que nós vamos falar é o neutrófilo, porque ele é o tipo mais abundante de leucócito que nós vamos encontrar aí diluído no nosso plasma. Ele compõe cerca de 50 a 70% dos glóbulos brancos. Nós conseguimos reconhecer o neutrófilo quando nós observamos o formato do seu núcleo e o tamanho da célula, né, pelo microscópio. Geralmente o neutrófilo ele vai ter como característica a presença, né, de 3 segmentos aqui no seu núcleo. O seu núcleo ele é chamado de trilobado ou tetralobado, porque ele vai possuir 2 ou 3 estrangulamentos, dando então essa aparência ao neutrófilo. A função do neutrófilo está para fagocitar os micro-organismos, bactérias e partículas estranhas. Inclusive, o pus, que é formado durante os processos infecciosos, representa aí grande parte dos neutrófilos que morreram combatendo o agente infeccioso. Outro tipo de célula sanguínea de granulócito é o eosinófilo. O eosinófilo ele já está presente no sangue em um número bem mais reduzido. Ele compõe aí cerca de 1 a 5% dos leucócitos. O núcleo do eosinófilo, ele é bilobado, ou seja, ele apresenta geralmente um único estrangulamento e dá esse formato de fone de ouvido ao núcleo do eosinófilo. Como eu falei para vocês, o eosinófilo ele pertence a esse grupo dos granulócitos, porque ele vai apresentar várias bolsas de enzimas que eles vão liberar, geralmente quando o corpo está sofrendo alguma infecção provocada por vermes ou parasitas. Ou também por substâncias estranhas, né, provocando aí um processo alérgico. Então, todas as vezes em que a gente está passando por um processo alérgico, né, que é a entrada de alguma substância estranha no nosso corpo, ocorre uma verdadeira reação bioquímica, como a liberação de histamina. O eosinófilo, uma vez presente, ele começa a produzir substâncias que vão neutralizar o efeito das histaminas. Essas substâncias produzidas pelos eosinófilos são chamadas de substâncias antihistamínicas. O terceiro tipo de granulócito que nós vamos estudar são os basófilos. Os basófilos constituem aí um número bem mais reduzido dos leucócitos, cerca de 0,5 a 1%. O núcleo do o núcleo do basófilo vai ter aí uma morfologia bem irregular e os glânulos de grande tamanho que preenchem quase todo o citoplasma. Então, o citoplasma dele vai ser bem, né, cheio aí de glânulos. E qual é a função? Justamente, eles atuam na liberação de histaminas e na liberação também de heparina, que é um importante anticoagulante.
A liberação desses componentes vai facilitar a saída de outras células de defesa, como os neutrófilos, por exemplo, de anticorpos. Ele vai facilitar a liberação, né, a saída dessas células e dos anticorpos para os locais de infecção, através de um processo que a gente chama de diapedese. O que é a diapedese? É quando os leucócitos eles têm a capacidade de atravessar a parede do vaso sanguíneo para ir até o local de infecção. É como se eles pegassem assim um atalho. E os basófilos, eles facilitam esse processo, essa passagem, né, dos leucócitos pelos vasos sanguíneos através aí da liberação dessas substâncias. Bem, agora nós vamos para a segunda classe de leucócitos, que são os agranulócitos, são aquelas células que não possuem glânulos. E aí nós vamos ter os linfócitos e os monócitos. O primeiro agranulócito que nós vamos estudar vão ser os monócitos. Essas células, elas têm a capacidade de migrar do sangue para o tecido conjuntivo, tá? Num processo que a gente conhece como diapedese, que foi o que eu comentei no slide passado. É justamente esse processo aqui. A célula está passando tranquilamente pelo vaso sanguíneo, de repente ela recebe uma sinalização bioquímica dizendo que ali perto está ocorrendo um ataque, uma infecção. Então, rapidamente, a célula ela é convocada e ela atravessa o vaso sanguíneo, justamente para chegar até o local da infecção com mais rapidez, tá? Esse fenômeno é a diapedese. Cerca de 2 a 8% dos leucócitos são do tipo monócito e eles vão ter um núcleo em forma de ferradura, vão permanecer no sangue por poucas horas e logo eles se diferenciam em macrófagos. Os macrófagos eles têm a função importante de fagocitar, ou seja, de englobar aí partículas estranhas do corpo, englobar e digerir essas partículas. Bem, nós temos aqui mais ou menos um esquema do que vai acontecer aí com os macrófagos. Nós temos as células tronco, né? Células tronco lá da medula óssea. Essas células tronco sofrem um processo de diferenciação, como nós já vimos que acontece, e aí elas liberam, né? Elas produzem aí os monócitos sanguíneos. Esses monócitos sanguíneos, eles podem ser direcionados para tecidos específicos, como, por exemplo, para o sistema nervoso, para o fígado, para o pulmão e para os ossos, tá? Quando aquele monócito ele é direcionado, por exemplo, para o tecido nervoso, ele vai ser diferenciado em células da glia, que vão atuar, né, limpando o sistema nervoso de qualquer corpo estranho que possa chegar até ele ou alguma célula que possa ter morrido. Outra célula que é originada a partir da diferenciação dos monócitos são justamente as células de Kupfer, que são as células presentes no fígado, também com a mesma função. Nós temos os macrófagos alveolares, que são macrófagos que estão presentes nos nossos pulmões. Dessa forma, essas células elas protegem os nossos pulmões contra infecções de vírus e bactérias que possam estar causando aí alguma patologia. Nos ossos, nós temos como exemplo de monócitos que foram diferenciados os osteoclastos, que vão atuar na reabsorção óssea. Bem, o segundo tipo de células, né, de leucócitos do tipo agranulócitos que nós vamos estudar são os linfócitos. Os linfócitos eles vão estar bem mais presentes nos tecidos linfóides e na linfa e reconhecem os agentes agressores e produzem anticorpos, ou seja, proteínas específicas que vão atacar aquele agente agressor. Cerca de 20 a 40% dos leucócitos, né, dos glóbulos brancos presentes no nosso corpo, são do tipo linfócito. E nós vamos ter dois grupos de linfócitos.
os linfócitos B, que atuam na produção de anticorpos, logo eles fazem parte aí, eles contribuem para a formação da chamada memória imunológica, e também temos os linfócitos T, que eles atacam células tumorais ou células que foram infectadas por vírus. Para vocês terem uma ideia, todas as vezes em que nós somos contaminados por algum vírus, por exemplo, tá? Nós vamos desenvolver uma defesa específica para aquele vírus, que é produzida aqui pelos linfócitos. Todas as vezes em que uma célula ela vai se dividir, né? Nós sabemos que elas passam aí antes do processo de divisão começar, elas passam ali na intérfase por dois processos de checagem do DNA, os chamados checkpoints. E se algum defeito na replicação do seu DNA for encontrado, essa célula automaticamente ela morre, ela desenvolve um processo de morte programada chamada de apoptose. Mas mesmo quando ocorre erro na replicação do DNA e ocorrem aí mutações que não são detectadas durante esses pontos de parada, acontece que a célula ela vai continuar a sua vida, ela continua aí o processo de divisão celular. Então, quando as células do tipo T, quando os linfócitos T, eles encontram células que apresentam um comportamento anormal de divisão, ou que eles veem que aquela célula ela está funcionando de forma estranha, eles vão lá e atacam aquela célula, evitando que ela se multiplique pelo corpo. A formação da memória imunológica, ela acontece quando você entra em contato com um micro-organismo, e aí os linfócitos, eles pegam esse micro-organismo, degradam esse micro-organismo e eles pegam uma proteína desse micro-organismo, que pode ser um vírus, e eles desenvolvem uma resposta imunológica, eles fabricam uma proteína específica para combater aquele vírus. E produzem essa proteína, que vai combater aquela infecção. No momento em que você for infectado pela segunda vez, por aquele mesmo micro-organismo, rapidamente os linfócitos que têm aquela informação começam a ser multiplicados e começam a produzir uma maior quantidade de proteínas que vão atacar com uma maior especificidade aquele agente agressor. Isso é a chamada memória imunológica. Bem, nós temos aí um órgão hematopoético, bem importante, que é o baço. O baço ele é o reservatório de grandes quantidades de células do sistema imunológico, conhecidas aí como os monócitos e outras células sanguíneas. Inclusive, os linfócitos T, quando eles encontram um agente agressor que eles já têm desenvolvido a resposta imunológica para aquele agente, eles vão até o baço, onde eles são multiplicados e são liberados em grande quantidade na corrente sanguínea para rapidamente acabar com a ação daquele agente agressor. Isso é chamado de resposta de memória imunológica, tá? Bem, nós temos um terceiro tipo de célula, que são as plaquetas, também chamadas de trombócitos. Na verdade, as plaquetas, elas são fragmentos de células grandes, que são aí os megacariócitos que foram produzidos na medula. Esses megacariócitos são células que têm aí longos prolongamentos, e as plaquetas, elas são originadas justamente do fragmento dessas células maiores. Qual é a função das plaquetas? A função está relacionada à coagulação sanguínea. No caso de uma lesão, as plaquetas elas migram rapidamente para o local do tecido
lesionado e vão ajudar a preencher aquele espaço formando um coágulo. Claro que tem toda uma reação bioquímica que vai estar acontecendo aqui, de sinalização, de ativação de plaquetas, para poder formar esse trombo, que eu não vou entrar em detalhes nessa aula. Gente, essa foi a aula sobre tecido sanguíneo. Eu espero que tenha ficado assim bem claro para vocês. E se tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário. Bons estudos para vocês e um grande beijo.